Olá, boa noite. O Conversas Cruzadas já está no ar. A partir de amanhã, lideranças internacionais discutem os rumos do planeta aqui no Brasil. A Rio+20 é o nosso tema de hoje. 20 anos depois, as atenções do mundo se voltam novamente para o Rio de Janeiro. A Conferência Ambiental Rio+20 começa amanhã com a missão de direcionar medidas de crescimento sustentável para os mais de 100 países participantes. Mas o que mudou nessas 2 décadas? Houve avanço na proteção ao meio ambiente? E agora, diante deste novo encontro, em quais pontos o mundo precisa avançar? Debate para o Conversas Cruzadas desta noite. Para debater esse tema, nós temos hoje a presença do professor Daniel Pinheiro, da UDESC, do advogado Guilherme Della Costa, que é especialista em direito ambiental, e também o professor Rubens Nodari, agrônomo. Prazer para a presença de vocês aqui, é interessante. E você também pode participar aí de casa, aqui na TV Com, pelas redes sociais. Mande a sua opinião pelo e-mail conversas@tvcom.com.br ou pelas nossas redes sociais. Dando mais uma vez boa noite ao telespectador e aos nossos convidados, a pergunta direcionada primeiro para o professor Daniel Pinheiro. 20 anos depois, a ECO 92 não passou apenas de um protocolo de intenções não cumprido pelo planeta? É uma pergunta difícil, mas é muito boa, assim, eu acho que para a gente começar a provocar um pouquinho. A ECO 92, ela foi importante, mas ela veio no momento que ainda se começava a discutir. Ela veio para um Brasil que estava se preparando, se posicionando no cenário internacional. A gente tem aí a ECO 92 com forte, é a primeira vez assim que a gente tem a mídia cobrindo o movimento ambientalista, debatendo forte, mundo inteiro. Mas é bom lembrar que a Conferência da ONU é uma discussão política, né? Então, 20 anos depois, reafirmar esses compromissos institucionais, é até um dos objetivos, é muito importante e vem para um Brasil que também está levando um outro tema muito a sério, que é a economia verde e o papel na erradicação da pobreza, né? Levar esse tema relacionado com pobreza num momento social bem interessante para o nosso país. Pobreza no mundo significa falta de condições econômicas, mas também falta de alimento, né, professor Rubens Nodari? E falta de resiliência ambiental. Esse é o mais importante. E nesse contexto, nós podíamos voltar 40 anos, vamos a 1972, que foi a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, e lá pouco se avançou. Inclusive representantes brasileiros, na época, quando a Europa queria se desfazer das suas indústrias poluentes, os nossos representantes disseram, sejam bem-vindos ao país. Eu acho que em a Rio 92, o principal documento da Rio 92 foi a Agenda 21, que não foi implantada, ela não foi aceita como um documento de compromisso dos povos ou dos países, mas simplesmente a Agenda 21 ficou como uma recomendação para os países implementar políticas de sustentabilidade. Aqueles documentos que eram mais amenos ou que exigiam menos compromisso dos países, eles foram aprovados. Nós aprovamos a Convenção do Clima, aprovamos a Convenção sobre Diversidade Biológica, teve a Declaração do Rio. Mas a Agenda 21 ficou fora de qualquer assinatura. E hoje, a preocupação é assim, quer dizer, nós não implementamos, ou pouco implementamos sobre a Agenda 21, que os países estão agora preocupados em fazer a economia verde. Quer dizer, se a gente tivesse 20 anos lá atrás implementado de fato a Agenda 21, a gente estaria num outro cenário. Então, quer dizer, de um lado a produção de alimentos, os alimentos hoje são biologicamente ruins, porque são contaminados com agrotóxicos, pobres em nutrientes, em balanço nutricional. E de outro lado nós temos falta de resiliência ambiental. O que é falta de resiliência? Agora a comunidade científica está concluindo, ou está verificando, que se a gente perde 50% do ecossistema, nós perdemos a capacidade de resiliência, ou seja, de enfrentar mudanças climáticas. Sim. E um exemplo disso é o oeste de Santa Catarina. Em 10 anos, acho que tem 8 secas. É verdade.
Sem vegetação, o efeito se torna mais pronunciado. Isso é falta de resiliência. E do ponto de vista do direito, Guilherme Della Costa, a questão a questão ambiental do ponto de vista direito, quer dizer, houve a necessidade de se implantar um arcabouço legal para se enfrentar algumas situações. Ela é suficiente hoje para atender os problemas que existem, né, na área relacionados ao direito? Efetivamente, todo o aparato legal e jurídico na área de meio ambiente já remonta desde 1972, quando começou a se discutir mais propriamente com os relatórios Brundtland, enfim, e começou a se discutir os critérios de sustentabilidade. Os países começaram a tentar por se organizar juridicamente dentro da sua gestão e criar leis, né, ordenamentos que regrassem o avanço, né, aos recursos naturais. Então, praticamente no Brasil, a década de 80 foi significativa. Nós tivemos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída em 81, então já anterior até a ECO 92. Na década de 90, com a ECO 92, e isso teve também mais avanços, nós tivemos aí como a Lei dos Crimes Ambientais, no final da década de 90, ou seja, uma série de ordenamentos jurídicos foram criados desde o início da discussão pela comunidade internacional, também avançando depois da ECO 92, mas se pode dizer que hoje o Brasil, e isso é muito reconhecido internacionalmente, o Brasil tem uma estrutura legislativa muito boa. Muito forte, temos leis repressivas, leis punitivas, temos leis que estimulam políticas ambientais. O problema a auto-aplicabilidade dessas leis e a estrutura organizacional e administrativa para esse era o ponto que eu queria entrar, porque é óbvio que nós não podemos nos furtar a ver que hoje, coincidência ou não, está se discutindo o novo Código Florestal Brasileiro em plena ECO 92, no Rio+20, quer dizer, 20 anos depois da ECO 92, o Brasil ainda está procurando um rumo. É um tema polêmico, eu queria que vocês... Foi suspensa a análise da medida provisória por causa da Rio+20, então agora vai ser retomada aí depois do dia 22, volta o Congresso a analisar a medida provisória do Código Florestal. Seria muita prepotência da nossa parte imaginar que a gente poderia falar de novo Código Florestal Brasileiro como o remédio que, devido à dose, pode se transformar no veneno? Eu não sei o que o Congresso Nacional vai decidir. Porque a gente já não sabe mais, né? Tem um aprovado na Câmara, outro no Mas Senado. A concepção geral do Código Florestal Brasileiro, do novo Código Florestal, é um retrocesso sem precedentes. Quando eu falei antes em resiliência ambiental, na revista Science, que é a revista, talvez, da Sociedade Americana para o Progresso da Ciência, que é uma das revistas mais respeitadas do mundo, saiu essa compilação de uma meta-análise onde eles concluíram que se uma área perde 50% da vegetação, perde a capacidade de resistir a essas mudanças. Pois bem, o Código Florestal Brasileiro, ele está prevendo, inclusive, que a gente desmate 60% do que resta. Se ele for aprovado como está, ou seja, a gente reduzir as matas ciliares, aquelas que são do lado de rios, e computar entre reserva legal e área de proteção permanente como uma coisa só, significa que o proprietário da área pode desmatar mais do que podia antes. Consequentemente, pelas estimativas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 60% da vegetação que ainda resta no país podia ser legalmente desmatada. Quer dizer, a gente está indo na contramão de todos os estudos científicos que a cada dia que passa demonstram que nós temos que conviver com legislação. Eu só vou dar um exemplo. Só vou dar um exemplo. Eu queria aproveitar que talvez o seu exemplo satisfaça a minha curiosidade, que é justamente na questão das áreas que já estão consolidadas. Quer dizer, como resolver esse problema na área que já foi degradada, enfim.
recuperar. Eu acho que é um erro crucial. Por exemplo, se eu cometi um equívoco ao longo do tempo, independentemente da razão do equívoco, mas se a gente toma consciência que nós podemos superar esse equívoco, vamos superar esse equívoco. A própria Rede Globo, no domingo passado, durante o programa Globo Rural, mostrou uma propriedade onde o dejeto suíno vira biogás, gera eletricidade e evita o metano. Nós, em Santa Catarina, temos um problema sério. Nós produzimos muita carne e os nossos dejetos não são reutilizados, ou seja, nós jogamos ele no meio ambiente. Pelo Código de Santa Catarina, essa é uma área consolidada. Eu posso continuar fazendo isso. Então, mas ambientalmente isso é um equívoco. E para a própria saúde ou para a própria economicidade do empreendimento também é um equívoco. Porque você pode ter benefício econômico, rentabilidade, transformando aquele dejeto. Então, os códigos ambientais, eles não podem retroceder. Eles teriam que avançar, criar benefícios para quem vai sair de uma área, teoricamente, aí consolidada, para uma nova área. Então, eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Acho que esse ponto, usando o exemplo da suinocultura, ele se equipara aí ao cerne da Rio+20, que é o quê? Economia verde. Como você tratar uma propriedade agrícola dessa, que há cerca de 30, 40 ou 50 anos atrás, jamais foi orientada ou foi estimulada pelas empresas, pela cadeia produtiva do agronegócio, a ter um padrão de sustentabilidade. Então, isso vem já de um período de tempo, sem orientação, sem uma política até da própria cadeia produtiva, e que hoje esse conceito de economia verde, eu acho que busca mostrar como vamos fazer com que esse tipo de negócio se torne sustentável. Como vamos incluir critérios de sustentabilidade e preparar novas economias para serem sustentáveis. Eu gostaria de pegar esse gancho aí, que é muito interessante, e perguntar para vocês, no próximo bloco do Conversas Cruzadas, até que ponto estamos exaurindo toda a capacidade produtiva do nosso solo, da nossa capacidade produtiva no campo. Essa é a interrogação que a gente deixa para o próximo bloco do Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas aqui na TV Com, debatendo hoje Rio+20, mais um encontro protocolar da ONU para debater as questões ambientais do planeta. Conversas Cruzadas tem patrocínio de Sengi, em defesa do profissional da engenharia, sempre. SPC Crédito, seu maior patrimônio, numa campanha do SPC de Santa Catarina. E Queires, gente nossa, a loja da gente. Encerramos o bloco anterior perguntando se nós não estamos num processo de exaurir os recursos naturais do planeta, porque a população cresce, as demandas crescem, a sociedade cresce e o consumo também, é óbvio que isso tem um efeito direto. Este seria um bom tema central, ele é um dos principais focos, professor, mas ele não é o tema principal da Rio+20, né? Daniel Pinheiro, nós estamos com um problema de foco nesse encontro da ONU? Eu acho que sim, e na verdade, assim, é um encontro, eu falei no começo, é um encontro de países, é um encontro político, é um encontro para reforçar institucionalmente os compromissos dos países. E o que eu acho mais engraçado é que, assim, agora a gente se percebeu, pelo momento do Código Florestal, que a gente falava no bloco anterior, o papel da sociedade civil organizada. E aí, a sociedade civil começou a pedir o veto da presidente em cima da hora. E onde estava a sociedade discutindo antes? Tinha muita gente discutindo, mas essa força, esse clamor só apareceu no final. Hoje se fala de uma Rio+20 organizada até com uma grande participação das organizações internacionais, dos pequenos organismos internacionais, da militância, e isso a gente espera que seja levado. E para
para que as coisas deem certo, o foco tem que ser, eu acho que mais próximo do pequeno. Quando a gente falava do exemplo do agricultor, não adianta, por exemplo, eu, como Estado, valorizar a produção mais limpa, eu dizer que fazer biodigestores é interessante, tal, se eu não dou apoio, né? Aí o governo tem um papel fundamental em educar e estimular. Sim. Estimular financeiramente, talvez num primeiro momento sim, porque a gente não tem, principalmente, a tecnologia reconhecida popularmente. E esse papel também deve ser delegado para as pequenas organizações. Essa participação, essa troca deve partir do pequeno e do grande. O Estado tem um papel importante, a universidade tem muito projeto na área de meio ambiente, muito projeto nos últimos anos. A engenharia, a arquitetura, a construção sustentável evoluiu muito nos últimos anos, tem soluções interessantíssimas, economicamente viáveis, do ponto de vista da sustentabilidade, interessantíssimas, mas quem compra é o consumidor final. Quem compra sou eu, você. Na hora que a gente vai construir nossa casa, às vezes você fala em economizar água, mas você não tem nem onde colocar o teu esgoto. É provável que o consumidor hoje tenha, ou daqui para frente terá um papel preponderante se ele tomar consciência que o Daniel falou. São várias razões. Primeira, por exemplo, o mundo tem 13 bilhões de hectares agricultáveis. Nós somos 7 bilhões de pessoas, ou seja, dá menos de 2 hectares por cada um de nós, para produzir alimentos, vestuário, energia, enfim, recuperação, etc, etc. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tocou na sua pergunta, o consumo, né? Por exemplo, se uma pessoa viaja muito de avião, ou troca de roupa seguido, ou troca de carro, anda muito, nós precisaríamos de 8 a 10 hectares para essa pessoa, que é o caso dos Estados Unidos, dos países europeus, de alguns países árabes. Aí uma parte do mundo tem que se contentar com a migalha de sobreviver com meio hectare ou menos. Então, as pessoas que são mais pessimistas em relação aos resultados da Rio+20 são aquelas que dizem que a economia verde é necessária, mas ela por si só não resolve o problema. O maior problema você tocou aí, que é o consumo exagerado de uma sociedade. E eu estou vendo que nos últimos tempos os próprios governos vão na contramão. Por exemplo, o governo brasileiro foi para cima dos bancos porque tem que baixar o juro para a pessoa tomar emprestado para aumentar o consumo. Então, a gente precisa rediscutir, né, esse tipo de consumo. Eu acho que nós precisamos usar cada vez mais formas de energia que não sejam, que não degradam o ambiente, mas aí nós temos um pré-sal. Aí o governo tira o imposto do carro para vender mais carro, quando na verdade nós íamos talvez desenvolver carros elétricos, então. Ou seja, nós temos maneira de ter conforto pessoal, conforto coletivo, usando outras formas de energia que nós não usamos. E esse é uma questão crucial. E a outra vai ser a produção de alimentos. Porque a persistir as mudanças climáticas como está persistindo, a produção de alimentos vai diminuir, não tem jeito. Vai ter menos água num lugar, ou a água não vem naquela frequência de toda semana, ou seja, ela vem em quantidade muito grande num curto período e vai ficar um tempo sem. Então, as plantas não estão habituadas a esse tipo de cenário. Claro. Então, a previsão é, inclusive, que nós vamos ter problemas, sim, de produção de alimentos. E não vai ser muito distante de agora. E aí, desculpa, até que é importante a gente tocar num ponto. O senhor falou em consumo e em produção de alimentos. Eu dou muito um exemplo assim, o consumo desqualificado, principalmente para camadas mais baixas. Então hoje você tem assim, você fala em erradicar a pobreza, mas numa lógica de inserir no consumo que é muito cruel. Eu dou uma certa renda para ele, e não é à toa que eu vou investir em habitação, que a construção civil gera renda muito rápido. Eu dou dinheiro para ele vai comprar o quê? Bom, se eu chego no mercado, quanto é que um suco de laranja orgânico, o litro
litro está mais ou menos quanto? Faça a comparação com o litro de um refrigerante qualquer, você vai ver que é muito mais caro, né? Então eu começo a desqualificar, vender mais produtos de massa e produtos de fácil consumo, que por sinal geram muito mais lixo, né? Tem vários problemas adjacentes a esse do consumo. Tanto é que as empresas que produzem e vendem refrigerantes já estão voltando com a famosa garrafa de vidro e até com a PET retornável. Já é uma mudança de conceito. É uma tentativa de mudar o conceito, porque assim, esse é o lado que eu falava, da pressão do consumidor. O consumidor vai ter que começar a fazer pressão. A gente não pode mais aceitar, como consumidores não mais aceitar. O consumidor não pode ser mais passivo. Exatamente. Ele tem que ser ele tem que ser mais ativo. E aí talvez os meios de comunicação, por exemplo, um dos raros programas que existe aqui em Florianópolis é esse, onde a gente discute. Pois é. Porque o noticiário, hoje ele é mais pautado por questões individuais, problemas individuais. É o cara que matou não sei quem, é o que provocou acidente e tal. E a gente vai, mas assim, num mundo mais sustentável, será imprescindível que a gente tenha mais espaços para debater essas questões coletivas. Eu gosto muito desse programa, gosto muito do Renato Igor, porque todo dia aqui tem um assunto que interessa a mais do que uma pessoa. Claro. Interessa a muitas pessoas. Eu só vou fazer um parênteses aqui no nosso programa, chamar a nossa colega Deca Soares, que está na redação do Diário Catarinense. Boa noite, Deca. Tudo bom? Boa noite, Roberto Azevedo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Quero saber como é que vai ser a grande cobertura do Grupo RBS, principalmente nos veículos online e também na mídia impressa, sobre essa Rio+20. Olha, Roberto, a gente vem amanhã com uma reportagem que eu vou mostrar aqui para vocês, o rascunho, né? A gente fala que o protagonista dessa Rio+20 vai ser a própria sociedade. A Rio+20 começa amanhã, os debates começam amanhã, mas os chefes de Estado só vêm na semana que vem, entre o dia 20 e o dia 22. E chefes de Estado fundamentais, como Angela Merkel, Barack Obama, David Cameron, não virão para o Rio. Então, os especialistas estão dizendo que essa Rio+20 vai ter poucas definições práticas por parte dos chefes de Estado. Então é por isso que a gente está chamando a sociedade a ser a grande protagonista desse evento, realizado 20 anos depois da Eco 92. E essa deixa que eu quero deixar para a mesa. O que os participantes do programa aí no estúdio da TV Com acham que de concreto vai sair da Rio+20? Obrigado, Deca. Pergunta está colocada. Eu acho que não vai sair nada. ou muita pouca coisa. A Rio+20 na verdade, a Rio+20 é um conjunto de eventos. O primeiro evento começa amanhã, que são os representantes dos governos que vão negociar os documentos que na semana seguinte os chefes de Estado virão. Entre esses dois eventos governamentais e puramente governamentais, vão existir dois grandes eventos, entre os outros. Um organizado pela sociedade civil, que é a Cúpula dos Povos, e outro organizado pelo governo brasileiro, que é Diálogos Sociais. De Desenvolvimento Sustentável. Então, temos aí. Entretanto, o próprio governo brasileiro disse que o que a sociedade debaterá não será incluído no documento final, e que a sociedade estará lá debatendo e que a função maior é a consciência. Seria um voto de censura, assim, ó. Vocês podem participar, mas nada de opinar. Isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o saldo vai ser positivo para a sociedade. Porque, independentemente de o governo brasileiro levar as posições da sua sociedade adiante, o mais importante é o aumento da consciência em relação ao problema. E aí pode ser que surjam, de fato, novos rumos aqui no futuro. Na verdade, a gente começa já essa ideia de o que resultará da Rio+20 é um grande erro. Rio+20 não vai resultar em acordos, em protocolos, não. É um começo para uma discussão de um pacto global novo. Ou seja, o que se prepara com a Rio+20, esses
praticamente 12 dias, 13 dias de acontecimento, são insuficientes, é claro, para se ouvir toda a sociedade, todos os governos nacionais e subnacionais, para o que devemos fazer para as próximas décadas. O que isso é uma agenda que já vem se estendendo há anos da ONU nessa discussão, ou seja, já vem se tratando desse tema e já se tem temas centrais que vão ser discutidos. Acho que o grande resultado da Rio+20 vai se dar em 2 momentos. Qual é o novo modelo econômico e de sustentabilidade que nós temos que adotar a partir de agora, porque se tem mostrado que o modelo econômico antes da Eco 92 e a partir de lá não acompanhou os critérios de sustentabilidade no mundo, ou seja, eles se desencontraram. Se nós observarmos a logomarca da Rio+20, ela trata disso, de um lado o desenvolvimento econômico, de outro a sustentabilidade, com uma escada no meio se encontrando, e esse é o grande paradigma. Como vamos nos desenvolver para chegar a um crescimento adequado? E além disso, só terminando, uma grande iniciativa da Rio+20 vai ser um novo pacto pela governança ambiental, ou seja, haverá uma nova instituição no mundo que cuidará da área de meio ambiente, não ficando ligada à ONU, que vai comandar os governos nacionais. Essa autorregulamentação é um papel difícil. Professor Daniel Pinheiro, chamo o senhor no próximo bloco, vamos a um rápido intervalo aqui no Conversas Cruzadas da TV Com. Conversas Cruzadas na TV Com, debatendo a Rio+20. Eu pergunto de novo para o professor Daniel Pinheiro, o que nós podemos ter de resultado prático desta Rio+20? Resultado prático, isso a gente fica pensando assim. Eu acho que ainda o maior resultado prático é o começo da conscientização de que a sociedade precisa agir. A gente, primeiro, parar, ver as cúpulas se reunindo, né? Você vê os governos se reunindo sem fazer nada e sem deixar para eles levar uma pauta. Na verdade, assim, a gente só se preocupa com a pauta quando ela já está lá. Foi o que eu falei do Código Florestal agora há pouco, e é o que eu acho que a gente está levando essa discussão. Quando a gente diz assim, realmente não tem ações práticas, assim, ninguém vai dizer faça-se aquilo amanhã. Essa discussão sobre o que pode ser economia, como é que a gente pode ter um desenvolvimento sustentável, como é que a gente pode ter esse equilíbrio. Eu acredito muito que vai passar, e aí eu gostei da lembrança da palavra, vai passar pela capacidade coletiva, né? A capacidade de mobilização, a capacidade de interação desses movimentos sociais de base que hoje se preocupam com a questão ambiental. A questão ambiental deixou de ser exclusivamente ecológica, no sentido como a gente compreendia antes, para uma coisa muito mais ampla, e por isso é interessante você ver, por exemplo, falar de erradicação de pobreza no momento em que a gente fala de desenvolvimento sustentável, de meio ambiente. Por que é importante? A gente falou agora há pouco, botar as pessoas na linha de consumo é erradicar a pobreza? De maneira nenhuma. Até porque tem outros fatores que envolvem pobreza, fatores culturais, políticos, etc., que são muito piores, né? Num sentido rápido. Mas se a gente voltar só para o meio ambiente, assim, você botar uma pessoa numa sociedade de consumo e numa velocidade de consumo sem educá-la e sem preparar para isso, é um passivo ambiental terrível, né? Então você tem que mobilizar para isso. Mas se você conscientiza essa pessoa e essa pessoa entra já pensando, não, eu posso consumir sim, mas eu vou ter um determinado senso de responsabilidade, ou vou até ganhar dinheiro com isso, por que não? Eu já tenho um outro patamar. E eu levar essa discussão como demanda para o meu governante. Eu sou professor de administração pública, eu tenho incentivado muito meus alunos. Eu falo assim, vocês são da geração que já nascem com essa preocupação, mesmo que micro, de reciclagem, etc. Mas já tem aí um patamar construído em termos educacionais, que é a educação ambiental, que já começou nas escolas. Talvez o próximo passo seria a educação para a sustentabilidade. Nós temos que, por exemplo, as crianças, eu já tenho a minha neta de 6 anos que vai para a escola e já aprende questões ambientais. E já temos uma geração que está chegando à universidade que também já teve educação ambiental. Mas o próximo passo, se o consumidor de fato terá um papel preponderante,
as crianças têm que ser educadas também para a sustentabilidade, ou seja, não só olhar o ambiente como um mero componente aí. A sustentabilidade envolve uma atitude das pessoas, uma atitude consciente. Exatamente. Então, e isso pode, de fato, agora, e nós temos, então nesse caso acho que o Brasil é um país privilegiado, porque o acontecimento é aqui, então o envolvimento, o acompanhamento, o olhar da sociedade, ele é mais importante, ele é maior, ele vai se dedicar mais para isso do que se o encontro fosse em outro país. Então é uma oportunidade muito boa para nós, já que nós estamos discutindo a questão do código e tal. Então a Rio+20, eu acho que ela tem esse fato se a gente pensar em modificar a questão educacional. Vamos acompanhar agora, direto da redação do Diário Catarinense, a manchete e os principais destaques do Diário de amanhã. Boa noite de novo, Deca Soares. Boa noite, Roberto. Eu te destaco 3 assuntos da nossa capa de amanhã. Primeiro, a manchete, que a gente fala sobre as universidades comunitárias que tiveram uma boa notícia hoje na Câmara dos Deputados. Os deputados decidiram, transformar 90% da dívida que as universidades tinham com a Receita em bolsas de estudo. Uma grande notícia aí para os estudantes, né? Vão ser 5.500 bolsas por ano que as universidades comunitárias darão aí para os estudantes, né? Um outro assunto a destacar é o alerta na Secretaria de Saúde do Governo do Estado, né? Já são 18 mortes por gripe A em Santa Catarina. Esse número só perde para o grande surto que o país, o mundo teve em 2009. Nesse ano, 144 pessoas morreram por gripe A em Santa Catarina. E um caso inusitado que aconteceu em Guaramirim. Uma costureira de 27 anos deu à luz a um bebê e soube só uma semana antes que estava grávida. O bebê é uma menina, é perfeita de saúde e passa muito bem. Tá ótimo, inclusive a gente registra aí que a foto principal da capa é justamente da Rio+20, que abre amanhã. Obrigado, Deca Soares, vale conferir o Diário Catarinense na Boa noite para vocês. Obrigado. Na versão impressa e também nos nossos veículos na internet. Interessante que a gente estava falando de produtividade, de produção de alimentos, e um dos assuntos da chamada de capa era justamente suínos de Santa Catarina mais próximos do Japão. Isso também tem a questão da demanda mundial, né? Quer dizer, ser um país produtor de alimentos significa atender a pessoas distantes de casa que não recebem o impacto ambiental do que se faz aqui. Nada contra a atividade econômica, é importante, mas precisa haver uma preocupação equilibrada. O país tem, assim, condições, digamos, nós temos ainda uma cobertura vegetal bastante significativa. Nós somos o país que detém a maior biodiversidade do planeta, também em riqueza de espécies, que é uma outra potencialidade para o país se desenvolver. E nós também temos já uma longa tradição de produção de alimentos, temos área para produzir alimentos não só para nós, mas também para compartilhar com outros povos. Mas essa é a oportunidade de ouro, ou seja, se nós mudarmos o sistema de produção, nós também estaremos contribuindo para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, de degradação do meio ambiente, de que o alimento seja de alta qualidade biológica, ou seja, nós não só temos a responsabilidade, como temos a oportunidade de transformar isso também numa forma de remuneração dos nossos trabalhadores, para eles também terem uma boa qualidade de vida. Roberto, sobre essa matéria que vai veicular amanhã, sobre os suínos de Santa Catarina, na semana passada o governo do estado lançou, no encontro até intitulado Santa Catarina na Rio+20, uma ideia de um programa de governo que vai ser instituído, que chama Santa Catarina Terra Sustentável. E essa é uma ideia que o governo vai trazer para mostrar o seguinte: o que se produz aqui dentro tem que ter uma declaração de origem de sustentabilidade, ou seja, como essa carne de Santa Catarina vai ser exportada para o Japão,
quanto de emissões de gases de efeito estufa a suinocultura está emitindo, se a produtividade local é sustentável, ou seja, atrai um conceito que também vai ser tratado, acho que de maneira muito boa na Rio+20, que é o agir localmente, ou seja, temos que mostrar atividades locais. Eu concordo plenamente com esse tipo de iniciativa, mas aí eu lhe pergunto, e a contrapartida? Japão, Estados Unidos, sim, China, que hoje é o maior degradador do meio ambiente do planeta, não respeitam sequer essa contrapartida. Então, por que eles não pagam também o equivalente de utilização de carbono aqui em Santa Catarina? Porque o nosso produto não contabiliza esse preço ambiental. Ou seja, nós somos um mercado de oferta, né? Nós somos uma fronteira agrícola que oferecemos um produto barato a ser comprado. No momento que essa nova economia verde tiver que incorporar dentro dessa produção um conceito de sustentabilidade, o valor ambiental desse produto que sai daqui, quanta água ele gastou, quanta vegetação foi suprimida, ou seja, essa característica, aí sim, eles vão estar pagando pela produção. É isso que o Roberto falou, ou seja, se todos os chefes de Estado estivessem aqui, se comprometessem, olha, tudo bem, a contribuição de um país que não é produtor, que é consumidor, é também como uma responsabilidade financeira. Bom, vai ter um momento de transição, um período de transição, e aí vai custar mais caro, né? Vai custar mais caro. E aí esses países deviam assumir a responsabilidade como consumidores de pagar essa transição. A discussão do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Aqueles que têm mais condições, que já poluíram, que já se industrializaram, têm muito mais condições. Eu vou pegar um exemplo prático aqui. Hoje, a madeira que é transformada em móveis ou vai em natura para fora do Brasil, tem que ter o tal do selo verde, correto? E por isso cabe uma indenização pelos países que compram do que é produzido no Brasil. Mas na prática tem se visto que se troca, quase um escambo, né? Se troca o maquinário especializado. Não, a gente abate na exportação de tal equipamento, etc. e tal. Mas mesmo assim já é uma vantagem econômica, né? Nós não chegamos ainda. Como também no código, até é importante colocar isso antes da interferência do professor Daniel, no Código Florestal brasileiro, existe uma modalidade prevista, a gente não sabe qual deles vai sair do Congresso, mas um dia sai, que já existia no Código Ambiental de Santa Catarina, que é a compensação financeira para aqueles que protegem a reserva legal e as áreas de APP nas suas propriedades. Isso é algo extremamente justo, né, para a gente até fomentar essa cultura da preservação, né? É justo e viável, né? É justo e viável. A gente tem aí vários estados se utilizando aí do ICMS ecológico com sucesso. A gente tem vários exemplos de como fazer isso se tornar viável e ainda melhor. Eu sou totalmente contra produto certificado, assim, madeira certificada, quando se fala com toda empolgação. Não é que eu sou contra a madeira certificada, eu sou contra a empolgação que se tem no mercado quanto a isso. Porque quando você vai ver na origem, estão fazendo exatamente isso, né? Na origem, o que é essa madeira certificada? Eu só dei um jeito no processo para certificar essa madeira e continuo fazendo móvel, degradando floresta, substituindo coisas que eu não devia, plantando aquilo que eu não devia, onde eu não devia, substituindo às vezes até, em alguns casos, como a gente vê, produção que seria muito mais interessante, agricultura, pecuária, etc. Mas, enfim, desse lado é que eu volto a insistir, a importância da sociedade pós um evento, ou antes de um evento como esse, de se fomentar, de fazer pressão política mesmo, pressão dos seus governantes, dizer assim, olha, a gente está voltando um código florestal, peraí, a gente precisa de soluções. Você já estimulou a pergunta de o que a gente pode ter de ação prática? A gente tem que começar a discutir isso mais fortemente, não é discutir um veto a um código, ou não é discutir uma ação pontual, é discutir mais fortemente na sociedade e levar soluções assim, do dia a dia. Eu acho que a gente precisa levar essas soluções e fazer isso como? Olhando para os grandes exemplos, né? Se a gente tem governantes sentados, interessados em acordos econômicos em cima de uma plataforma ambiental, o interesse ainda é econômico. Então, mesmo que a plataforma seja ambiental, o interesse é econômico. Então, a gente tem que dizer, peraí, não, a gente quer... Você pode ter um interesse econômico, a gente precisa de produção, a gente precisa de um determinado nível, a gente também quer consumir, mas nós precisamos
do meio ambiente preservado, nós precisamos de uma sociedade saudável, tem questões relacionadas à saúde pública que são importantíssimas em relação ao consumo de alimentos, em relação a uma série de outras coisas, a despejo de dejetos, geração de lixo, a gente não tem mais onde colocar lixo. Exato. A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que, assim, muita gente nem tomou conhecimento, mas ela é muito bem estruturada, né, e dá várias possibilidades. Vamos saber agora quais são os destaques do Jornal TV Com, segunda edição. Gregório Silveira. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, no Jornal TV Com, segunda edição de hoje, nós vamos mostrar o que muda com a nova tecnologia 4G para a telefonia móvel. O leilão das faixas da operação das empresas aconteceu hoje pela manhã. Tem ainda a disputa pelo prêmio milionário da Mega Sena. A briga pelos mais de 27 milhões entre patrão e empregado vem desde 2007. E ainda a expectativa para o futebol das estrelas, que vai ser transmitido amanhã a partir das 8 horas da noite pela TV Com. É daqui a pouquinho, às 11 horas da noite. É com você, Roberto. Imperdível, então, o Gregório Silveira aí com o Jornal TV Com, segunda edição. A gente faz um rápido intervalo e já volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Conversas Cruzadas na TV Com, debatendo a Rio+20. Já que nós estamos falando de sustentabilidade e meio ambiente, me ocorreu que é a questão da biodiversidade. Nós estamos, talvez, no maior bolsão do planeta que tem como patrimônio natural essa questão. Eu não sou de laboratório internacional que rouba a patente do país, leva para lá, produz determinado, e leva inclusive as raízes, as sementes para fazer o produto. Mas eu imagino assim, nós descuidamos tanto da nossa questão da produção de alimentos e descuidamos também dessa preciosidade que é a biodiversidade no país. O senhor estava me falando, o advogado Guilherme Dalla Costa, de um estudo sobre a questão da biodiversidade. Um estudo intitulado do Panorama Ambiental Global, foi lançado na semana passada, no dia 6, pelo Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, o PNUMA, e está disponível até no site do PNUMA, o GEO5, e ele faz uma abordagem do panorama dos bens ambientais no mundo e do avanço da degradação. Então, nós temos já constatados vários bens ambientais que extrapolaram o limite de exaustão, né, desse recurso dentro do planeta Terra. Ou seja, nós já estamos no limiar de um colapso de não termos mais acesso a bens dessa natureza. Clima é um grande problema, a expectativa e a projeção é que até 2050 as emissões geradas vão aumentar a cerca de 10 vezes no mundo. Então, ou seja, isso já não tem um retrocesso da diminuição, o que desencadeia uma série de problemas. A agricultura também, com o consumo de água excessivo, ou seja, esse panorama de perda da biodiversidade, que é um mapa, é muito importante. Por quê? Porque dentro dessa constatação se pode traçar o que se propõe também na Rio+20, que é o quê? Metas de desenvolvimento sustentável. E ali, nesse relatório, foram apontadas cerca de 20 itens onde não se tem parâmetros de medição. Ou seja, nós desconhecemos o estado que está. Oceanos, corais... Quer dizer que o protocolo de Kyoto, tudo isso não valeu de nada? Não. Não, eu digo na iniciou, prática... mas nós não conseguimos dar A gente deu o destaque, mas os grandes poluidores... Estamos tentando, mas não conseguimos. É aquilo que a gente volta ao assunto anterior. Os grandes poluidores, os maiores países, os maiores consumidores continuam fazendo as mesmas coisas e não mudaram. E não assinaram o tratado também. Mas talvez, olhando um pouco mais para nós aqui, uma questão que eu tenho me preocupado há tempos bom, eu sou professor e uma das preocupações que eu tenho é a educação. E nós criamos um programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais, onde a gente discute todos esses temas aqui, né? Nós estamos formando pessoas e tal. Mas quando eu olho assim, 40 anos atrás, quando eu me formei num curso de agronomia,
os técnicos da época eles eram formados para uma visão puramente produtivista. O ambiente nem existia, né? Hoje, talvez nós que devemos formar os nossos técnicos, independente da área, sempre é calcado em 2 pilares. Um é o ambiental e o outro é a sua profissão. Independe da profissão. Porque é a maneira que talvez a gente vai ter para salvar o planeta, né? Então, e isso nós precisamos urgentemente fazer nas universidades e nos colégios. Ou seja, primeiro os professores que têm que tomar ciência, porque temos professores que ainda duvidam que que os efeitos, né, ambientais aí do aquecimento sejam provocados pelo homem, né? Mas então, nós precisamos urgentemente tomar consciência dos professores e nós temos que começar a formar técnicos que tenham essa capacidade, né, de criatividade, né, de inovações, acoplando o uso dos recursos com sustentabilidade, independente da profissão. Nós não temos, isso é um imperativo da sociedade humana, porque é o seguinte, ocorra que ocorrer com a natureza, a natureza, nós já tivemos períodos de extinções de espécies, algumas vão sobreviver, mas do jeito que está indo o planeta, talvez a nossa não sobreviva. Nós vamos adquirir o papel de sobreviventes, isso, né? E não mais de a tarefa, tarefa daqui para frente, porque, Roberto, veja bem, uma molécula de CO2, quando vai para a atmosfera, ela fica 300 anos. Então, mesmo que a gente pare as emissões agora, nós vamos ter o efeito do aumento dos gases de efeito estufa, eles vão continuar por um certo tempo. Então, o aquecimento vai continuar. Então, nós teríamos que parar imediatamente, mas mesmo assim a gente vai sofrer algumas consequências. Agora, como você falou, se a gente não parar de emitir, aí que... E como deixar de fazer isso num movimento econômico onde a gente é estimulado cada vez mais a utilização do combustível fóssil, programas de... cada vez temos mais veículos, maior consumo. Não querendo particularizar na China, mas a China tem 2 bilhões de habitantes, né? Quer dizer, é um terço do planeta, né, em termos de população. E aí o professor Daniel Pinheiro estava me desafiando. Você já imaginou se cada chinês comprasse um carro? Acabava o planeta, né? E tudo leva a essa sociedade de consumo, porque o comunismo que existia lá já é o comunismo de resultado, né? Vamos virar capitalista, mas vamos continuar com o rótulo de comunista. Consumo é um componente fundamental, enfim, nessa questão da sustentabilidade. Eu vou falar agora como estudante, não vou falar nem como professor, como estudante. Né? A gente sempre é estudante. Né? No fundo. E na minha formação, eu comecei a ficar preocupado, a gente falava de biodiversidade, quando se começou a vender produtos da Amazônia. Vender a Amazônia como produto, isso é de uma crueldade econômica terrível para o meio ambiente. Assim, e aí você olha assim, tudo bem, e hoje você vem me defender a participação, mobilização. Você veja, o que a gente fez com o índio nesse tempo todo? A gente discutiu na Eco 92, você discute o povo indígena como o povo indígena dentro de uma reserva, mas o que você fez para ele? Ele em tese, aquele que mais pode preservar. A pessoa que está do lado ainda das florestas, ou vivendo dentro, ou que tem sua vida dependendo dela, é aquele que mais deveria preservar. Só que ele precisa também de apoio para preservar. Não é só delimitar uma área de reserva, principalmente quando você pode também chegar para ele e negociar. Olha, me dá um pedacinho aqui, eu te dou um dinheirinho bom, mas me dá um pedacinho só para eu pegar uns remedinhos, umas coisas que você nem vai notar a falta da casca da árvore. Características antropológicas, que a maioria das tribos eram nômades, quer dizer, ocupavam vários territórios, tinha a sazonalidade que eles respeitavam muito bem, tem todas as características. E vamos ser otimistas no final do programa, então vamos dizer o que a gente pode prever, não só como a Rio+20, mas todo o arcabouço aí. Embora o quadro realmente é dramático, a gente não pode deixar de reconhecer isso, as experiências, iniciativas independentes, elas são cada vez crescentes, né?
Como eu mencionei antes, no domingo passado, no Globo Rural apareceu uma reportagem espetacular sobre iniciativas de sustentabilidade. Existem também comunidades de pequenos agricultores que eles já fazem esse processo usando, por exemplo, sistemas agrícolas agroecológicos que são energeticamente quase fechados, usam pouca energia. Ou seja, e um exemplo disso é você usar, por exemplo, mais árvores no ecossistema. Eu vou dar um exemplo agora da minha área aqui, que é a agronomia. Então, por exemplo, uma árvore no ecossistema, ela recicla nutrientes de 5, 10 metros de profundidade. Quando a gente só planta cultivos anuais, como milho, soja, feijão, as raízes exploram 20, 30 centímetros de ação. Então, as árvores têm esse papel de você aumentar o escopo, né, de nutrientes, ciclagem. Então, é nesse sentido, ou seja, nós temos formas, sim, e elas estão cada vez mais disseminadas. Com a mensagem, então, do agrônomo Rubens Nodari, com a presença do advogado Guilherme Dalla Costa e do Daniel Pinheiro, professor da UDESC, agradeço a presença de vocês e de você que nos acompanhou neste Conversas Cruzadas. O programa volta só na quinta-feira, porque, como você sabe, tem o esporte amanhã, mandando na programação da TV Com. Um abraço para você e até lá.